Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um dia de leitura, né? Estamos no capítulo 37, no versículo 25, e vamos à leitura da palavra. O altar do incenso é o título no capítulo 25, ou no versículo 25, capítulo 37, versículo 25. O altar do incenso. Fez de madeira de acácia o altar do Senhor, tinha um côvado de comprimento e um de largura. Era quadrado e 2 de altura, os chifres formavam uma só peça com ele. Sim, antes que eu me esqueça, estamos lendo Êxodo, capítulo 37, versículo 25, começa a leitura de hoje. O altar de incenso, vamos ler lá o comentário, né, para poder a gente já ir ter entendimento. Descobertas arqueológicas em Megido, parte do norte central da Palestina, de altares lavrados de pedras calcárias para queimar incenso, dão alguma ideia sobre o possível formato desse altar. Este foi de madeira com chifres nos cantos e coberto de ouro, por isso é chamado também o altar de ouro. O 26, de ouro puro cobriu e parte superior as paredes ao redor e os chifres lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Aleluia! Agora vamos para o versículo 29, que diz: o óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Então, fez também o óleo, né, que o Senhor tinha dito, incenso aromático, está lá em Êxodo 30, versículo 34, para a composição do incenso que era usado exclusivamente para adoração. O incenso era oferta de grande valor nos tempos do Antigo Testamento e também quase exclusivamente oferenda em reconhecimento à divindade. Somente aos sacerdotes foi permitido oferecer incenso. As instruções sobre seu uso, relatadas em Levíticos 16, 12, na Bíblia, o incenso simboliza a oração, né? A gente já falou isso em outros capítulos atrás. É de se notar que o incenso foi incluído nas ofertas trazidas pelos magos a Jesus e que significa um possível reconhecimento da divindade da criança recém-nascida. Então, o incenso, ele representa as orações dos justos, né? O 38, capítulo 38, o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados, era o comprimento, e de 5 a largura, era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiras. Todos esses utensílios de bronze o fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais das argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábua os fez. Então, a gente aqui falou sobre o altar do holocausto, né? E aí nós vamos falar sobre sobre a bacia de bronze, né? Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze,
dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Bacia. Seu suporte é notado pelos comentaristas Kiel e Delitzsch, que a palavra suporte deve se referir não a um pedestal sobre o qual a bacia era sustentada, mas a algum instrumento distinto. Provavelmente servia para tirar a água necessária da bacia para a lavagem ritual dos sacerdotes. Esta lavagem no Novo Testamento está em Tito 3,5 e Hebreus 6,2 e Hebreus 10,22. De certo modo, a bacia do tabernáculo era fabricada de espelhos de mulheres, talvez viúvas e virgens, e depois utilizada ao serviço do Senhor, relacionando com o tabernáculo. A entrega dos espelhos feito de cobre polido era uma demonstração de um interesse nas sublimes do que ou pela aparência exterior. Então vamos ler lá Hebreus 6, 2. Hebreus 6, 2. Diz assim: o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A lavagem ritual dos sacerdotes está a lavagem. Pronto, então aqui a lavagem, né, no caso aqui é o batismo, né, que está se relacionando ao batismo. A imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aqui está falando sobre a lavagem, que seria o batismo, né? Você mergulha nas águas e morre e volta a outra pessoa, no caso, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? A outra referência é 10:22. 10:22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia. E quem lava nosso corpo com água pura é Cristo, né? Aleluia por isso. Então, agora vamos ver o átrio e o reposteiro. O átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio de um e do outro lado da entrada eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra do bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e das suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Então, aqui a gente vê o átrio e o reposteiro, né?
E aqui nós temos um comentário do versículo 9, que diz: faz também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento, né? 100 côvados. O átrio tinha as seguintes medidas: 46 metros de comprimento e 23 de largura. A entrada se voltava para a direção leste e, consequentemente, os lados norte e sul formavam seu comprimento. Então, aqui só um parênteses para vocês poderem entender os tamanhos desse átrio, né? Então, o 21 diz: a enumeração das coisas do tabernáculo. Então, aqui foram enumeradas coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testamento, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador, em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. 2.675 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhe fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Deles fez as bases da porta de tenda da congregação e o altar do bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar e as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Então aqui foi falando sobre a enumeração, né, das coisas do tabernáculo. Então, tudo que foi doado foi contado, né? Foi medido, foi pesado. Então, todas as coisas, não deixou nada de ser realmente contado. Então, vamos ler aqui os versículos que falam um pouco sobre isso. Aqui temos um tipo de relatório contábil, registrando como foram empregados recursos de mão de obra e de ofertas. Então, estava como se fosse prestando conta, né? Para a construção do tabernáculo. Assim também temos de dar conta do bom uso dos talentos que Cristo nos concede, em Mateus 25, 14 a 30. Tanto as riquezas recebidas dos egípcios como as habilidades recebidas à inspiração direta de Deus tinham sua finalidade para erguer uma casa de adoração. Então, Deus tem seu propósito, né? Ele providenciou para que tudo fosse bem e agora estavam contando as coisas que foram recebidas. Talentos valiam 30 quilos cada um. Então, se aqui todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos. Então, se um talento valia 30 quilos cada, então faça as contas aí para ver quanto que ouro era, né? Era muito ouro mesmo. 29 talentos e 30 ciclos. Então, ciclos um talento equivale a 3.000 ciclos.
Um talento vale 3.000 ciclos. O que quer dizer que o ciclo do santuário pesava cerca de 10 gramas. Empregou-se, portanto, quase 900 quilos de ouro puro nos enfeites do tabernáculo. Então, imagine aqui, a obra era realmente muito grande, né? A quantidade de ouro que foi empregada foi muito grande. O 25 diz: a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.975 ciclos. Então, a prata dos arrolados, o ouro provinha de ofertas voluntárias do povo, né? Como a gente leu no capítulo 35. Mas a prata resultava do imposto de recenseamento de cada israelita, resgate que cada um dava ao seu contador. O 26, que fala sobre beca, uma beca por cabeça. Beca, moeda de 5 gramas de prata e valor de um meio ciclo. Os arrolados de 20 anos de idade para cima eram 603.550, que dariam 301.775 ciclos de prata, ou seja, 100 talentos, e 1.775 ciclos, que é o valor dado no verso 20. Não houve sonegação, né? Glória a Deus. O 27 diz: empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases, né? Das bases do santuário e as bases do véu para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. Então, nenhum ciclo desta oferta sagrada para as coisas de Deus restava depois de completar o tabernáculo. Então, é tanto que Moisés pediu, né, para que as pessoas parassem de trazer, porque o que tinham lá já era suficiente, né? O 29 diz assim: o bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. O bronze, na realidade, era cobre. Era muito menos bronze do que ouro ou prata. Embora este metal tivesse menos valor, isso se explica pelo fato de que outros metais representavam a riqueza portátil, enquanto quase não valia a pena carregar o bronze ou o cobre, como está aqui falado. Os utensílios de comer eram de madeira ou barro e raramente de cobre. Então, era um metal que não tinha muito valor. Agora vamos para as vestes dos sacerdotes. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim, as vestes finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto da obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola. Sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esperada
conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo. Fizeram peitoral de 1 palmo, era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras, e ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. A pedra era conforme os nomes dos filhos de Israel. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome, para os 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, onde o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompesse. Em toda a orla do sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul, e da púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela guardavam a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina, a parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, aqui nós vemos como foi feitas as roupas sacerdotais, né? Nós vamos ler só alguns versículos, porque aqui tem muitos, né? Então, vamos ler o 14, que é segundo os nomes, que está em Êxodo 28.
fala sobre a gravação em 2 pedras de ônix dos 12 nomes das tribos de Israel, 6 em cada uma e fixadas sobre as ombreiras da estola sacerdotal. A descrição está em 39, versículo 39, versículos 6 e 7. Refere-se a estas pedras, enquanto os versículos 8 a 14 falam de 12 pedras preciosas em 4 séries, com os mesmos nomes das tribos gravadas nelas e fixadas no peitoral do sumo sacerdote. A beleza e a preciosidade dessas pedras, com os nomes do povo de Deus nelas gravadas, representavam a glória para a qual Israel deveria ser transformado como possessão exclusiva de Deus. De uma forma semelhante, os nomes dos 12 apóstolos, representando a Igreja de Cristo, estão gravados nas 12 pedras preciosas que são os fundamentos da Nova Jerusalém, que nós já lemos anteriormente, né? As romãs eram fruto muito apreciado desde os tempos mais remotos. Várias cidades da Palestina antiga tinham esse nome, por exemplo, Rimon, Gate Rimon, e em Rimon, do sumo da romã, se fazia um refresco saboroso, das sementes um xarope e das flores um remédio adstringente. Romã ornamentais decoraram também os capitéis das colunas do Templo de Salomão e o ciclo de prata que circulava em Jerusalém no segundo século. Então, a romã, ela valia muito, né? Por isso ela era colocada também no tabernáculo. O 25, campainhas de ouro. Estas serviram para revelar a atividade do sumo sacerdote quando seus movimentos no serviço de Deus e do povo não podiam ser acompanhados pela vista. Cristo nos ensina a grande verdade de que no céu há manifestações de alegria se um pecador se arrepende. Devemos sempre lembrar que a adoração é um privilégio que nos deve alegrar profundamente. Aleluia, é verdade. Então, o versículo 28 diz, mitra, baseada em Isaías 22, 8, onde no hebraico temos a forma verbal. Pode-se deduzir que era um turbante enrolado em cima da cabeça. Sobre ela se colocara a lâmina de ouro, uma espécie de diadema, coroa sagrada. Foi esse último artigo que tinha um significado especial para que Arão leve a iniquidade, isto é, o sumo sacerdote simbolicamente levava o pecado do povo como seu representante. E Cristo fez isso por nós, né? O versículo 30, santidade ao Senhor, quando a coroa real se acrescenta às vestes sacerdotais ao reconhecimento da intenção divina de fazer de Israel uma nação teocrática, governada soberanamente por Deus, através dos servos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui no verso 32, a gente vai ler sobre os utensílios do tabernáculo completados. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Aleluia, né? Pelo menos obedeceram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, a coberta de peles finas e o véu do reposteiro, e a arca do testemunho, os seus varais e o seu propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios, o azeite para a iluminação,
também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os utensílios e a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Então aqui trouxe todas as coisas. As vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra e os que a tinham feito, segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Aleluia, glória a Deus. Então, as pessoas aqui fizeram tudo como Moisés tinha ordenado, né? Vamos ler alguns comentários aqui. O 42. Segundo o Senhor ordenara. A obra de fazer o tabernáculo era o resultado da revelação e da inspiração divina. Esses dois aspectos atuam na obra de Cristo, na formação do templo, que é a sua igreja, o que é constituído das almas dos fiéis e habitado por Deus, né? Está em 1 Pedro 2, versículo 5. Não se pode compreender esta obra tão sublime sem a revelação de Deus, registrada nas Escrituras e aplicada ao nosso entendimento por obra do Espírito Santo. Depois de recebermos a revelação que nos esclarece a vontade de Deus, carecemos encher-nos do Espírito para pô-lo em prática e vivermos a mensagem de Deus, o que nos torna a sua imagem revelada em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2, versículo 5, diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui nós podemos ver que nós somos, né, sacerdócio santo através de Cristo Jesus. Aleluia, né? O 43 diz: a linhagem que aqui se aprega. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram, e Moisés os abençoou, né? A linguagem que aqui se emprega é semelhante à descrição na criação do mundo. Quando Deus viu que tudo isso era bom, né? Sugere que a obra sacerdotal de Cristo, simbolizada pelos vários objetos do tabernáculo, tem a finalidade de fazer dos homens novas criaturas, que está escrito em 2 Coríntios 5,17, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é, né? Glória a Deus. Então aqui Moisés abençoou as pessoas que fizeram esses utensílios. E eu imagino que essas pessoas armaram, né, um galpão bem grande para poder fazer essas obras todinhas. Né? Eu imagino um galpão bem grande, um monte de gente trabalhando e fazendo essa obra, né? Engenheiros e tudo mais, lá todo mundo fazendo a obra de Deus. Imagino que tenha sido um momento bem, talvez assim, um pouco estressante, porque era muito detalhe, né? Mas assim, a gente vê que realmente fizeram do jeito que tinha mandado fazer. Fizeram com esmero, né? Fizeram com qualidade, com perfeição, porque era para Deus. E Deus preparou todas as pessoas para fazer a obra dele com perfeição. Aleluia. Agora chegamos no capítulo 40, né? Que é o último capítulo. E vamos lê-lo, se Deus quiser. Agora no capítulo 40... Começando o capítulo 40, que diz assim:
Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Então agora estava tudo pronto. Agora Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testamento e a cobrirás com o véu. Vamos ler logo aqui esse comentário, né? No primeiro dia. Era o primeiro dia do ano religioso, antecipando por 2 semanas o dia em que Deus salvou seu povo da escravidão física do Egito, com grandes obras milagrosas. Muito justa é a escolha deste dia para a construção do santo edifício, que em todos os seus detalhes revela ensinamentos sobre Cristo, que nos concede a liberdade integral da escravidão do pecado, tanto aqui como na eternidade. Então aqui a gente pode ver, né, que tem o paralelo, né? Revela Cristo em toda a obra desse tabernáculo, é a revelação de Cristo, né? O 3 diz, né? Porás nela a arca da testemunha e a cobrirás com o véu. Cobrirás com o véu significa com o véu, isto é, levantando-a para separar o santo dos santos do lugar santo. Então, o véu ia separar o lugar santo do santo dos santos. Quer dizer, para cá, só quem podia passar era o sacerdote, porque aqui era o santo, lugar santo, e aqui, depois que passava do véu, era o santo dos santos, né? Aleluia. O versículo 4 diz: meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterão nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Então, aqui era um momento solene, né? Onde ia ser armado todas as coisas e ser colocado os pães, o óleo. Então, era um momento muito, muito bonito. Porás o altar de ouro para o incenso diante da área do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão as vestes sagradas, e ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então, aqui de novo falando, né, que já lembro sobre isso, está de novo falando sobre que o sacerdócio vai ficar de geração em geração na vida dos filhos de Arão. O versículo 4 diz: acenderás as suas lâmpadas. Na visão que João teve de Jesus Cristo, ele estava andando entre as lâmpadas, que representavam a luz que emana das igrejas, conservando-as em ordem. Está em Apocalipse 1:13. Vamos ler Apocalipse 1:13, para a gente ter uma visão do que está escrito aqui. Apocalipse 1:13.
Diz assim a palavra do Senhor. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então aqui João viu Jesus, né? E aqui faz um paralelo, né? Com essas lâmpadas. O 5, o altar de ouro. Não estava no Santo dos Santos, mas era lá que o perfume do incenso entrava. Assim como a oração é feita na terra, mas se dirige aos céus. Eu gosto muito de ler os comentários porque abre muito mais nossa mente, né? Nós fazendo um paralelo do Novo Testamento com o Velho, isso vai nos ajudando muito a ter um entendimento maior. Holocausto. Este altar guardava a porta do tabernáculo. Lembra-nos que não há maneira de entrar em contato com as coisas de Deus sem primeiro aceitar o sacrifício de Cristo por nós, né? Então, tem pessoas que querem estar com Deus, né? Tem pessoas que querem Deus, mas não querem aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz, né? Então fica difícil de se chegar a Deus, porque só através dele que a gente pode chegar a Deus. Então, se você não quer aceitar Jesus para se chegar a Deus, então sinto muito, não vai ser possível, né? Só vai ser possível você chegar a Deus através de Cristo Jesus, seu Filho amado, que por nós morreu na cruz. Aleluia. O óleo da unção, que está no versículo 9, né? Ele diz assim: a unção é um ato de consagração. Era necessário para a separação exclusiva tanto de objetos, o tabernáculo com seus móveis, como também de pessoas. Sumo sacerdote, Arão e seus filhos. Na nova aliança do Novo Testamento, a consagração é realizada não através de óleo, mas pela unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sem ele não podemos adorar a Deus. Não podemos participar da salvação, nem podemos compartilhá-la com os outros. Sem o Espírito Santo não existe santidade, e sem a santidade não há acesso ao céu. E por isso que apagar o Espírito Santo ou entristecê-lo, quando pecamos, deixamos de glorificar a Deus, e é uma ofensa gravíssima. Então, que maravilha, né? Essa unção que Deus nos dá através do Espírito Santo dele, né? Agora na nova aliança que foi feita com Cristo, através de Cristo, né? E a gente pode comparar essas duas alianças, a aliança antiga, que é o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, né? Que é a aliança em Cristo Jesus. E toda essa aliança antiga foi feita, espelhada nele, que mostrava Cristo o tempo todo, né? É maravilhoso isso, eu me maravilho muito com a palavra de Deus, gente, muito maravilhoso. O versículo 16 diz: E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testamento e os pôs na arca, e meteu os varais da arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou no véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testamento, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Pôs também fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés, que é os pães asmos, né? Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas, né? As lâmpadas que Jesus estava no meio, como a gente viu, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu e acendeu sobre ele o incenso, que são as orações, né, que a gente já viu isso, aromáticas. Segundo o Senhor ordenara a Moisés, pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e o encheu de água para se lavar. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Olha só, finalmente Moisés acabou a obra que o Senhor tinha lhe mandado fazer, né? Vamos ler aqui o versículo 16 a 33. É a sétima e última lista dos objetos que compõem o santuário no livro de Êxodo. Veja as notas das demais listas. Né? A gente precisa ir lá olhando. Agora no 34 diz: a nuvem cobre o tabernáculo. Gente, que momento maravilhoso. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que momento maravilhoso, né? Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Que momento maravilhoso, meu irmão. Que momento maravilhoso, minha irmã. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, a fim de toda a terra de Israel, à vista de toda a terra de Israel em todas as suas jornadas. Aleluia! Então, a nuvem, o livro está terminando com uma descrição daquela glória que encheu o templo de Salomão, em 1 Reis 8, 10 a 11, e que é presente no santuário celestial. Apocalipse 15, 8. Os crentes vão construindo o verdadeiro tabernáculo nos seus íntimos, à medida que se deixam ser tomados pela plenitude de Deus, que o amor de Cristo faça brotar neles, Efésios 3,19, na eternidade, esta glória divina lhes dará esplendor na presença perpétua de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Apocalipse 21, 33, aleluia, glória a Deus. Quando Moisés, perto do fim da sua vida, descreve a nuvem de glória, relembra aos leitores que esta era a mesma nuvem que acompanhava na viagem aos israelitas, as quais serão descritas nos livros que se seguem. Às vezes, a glória da presença de Deus é um convite a prosseguir para grandiosas obras, e às vezes é um incentivo a permanecer paciente e fiel, embora em situação um tanto desagradável, mas obediente à sua vontade. Aleluia! O 38, né, que é o último versículo. Em todas as suas jornadas, não consta de nenhuma promessa que a vida nos dará tudo o que dela exigimos, mas que só a presença de Deus é quem nos trará a vitória em quaisquer circunstâncias. Assim, Jesus acompanha os fiéis à medida que avançam, proclamando o Evangelho. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Está escrito em Mateus 28, 18 a 20. Aleluia, glória a Deus. Que forma maravilhosa de finalizar este livro, né? Estes comentários maravilhosos que nos abre a mente de uma forma maravilhosa, que nos arremete a Cristo, né? Que nos mostra que só em Cristo temos salvação, temos alegria, temos plena confiança de que andar aqui nessa terra pode não ser mar de rosas todos os dias, mas Deus promete estar conosco em qualquer situação, que não importa as circunstâncias, Deus está sempre conosco. Aleluia, glória a Deus por isso. E aí vamos começar, né? Vamos dar uma entradinha no livro de Levítico, né? Vamos dar uma entradinha aqui. Antes de começar a ler o livro, eu sempre gosto de ler um pouco da análise, certo? Antes de começar verdadeiramente a ler o livro, eu gosto de dar uma lida na análise, porque nos abre mais a mente, nos dá mais o know-how, né? Mais entendimento. Conforme é indicado no seu nome, Levítico, este terceiro livro de Moisés salienta a função dos sacerdotes de Israel, aqueles membros da tribo de Levi, que Deus escolheu para servirem em seu santuário. Então, aqui, Levítico, exatamente tratando dessa tribo, né, de Levi, que Deus separou eles para cuidar do seu santuário, como está escrito em Deuteronômio 10, 8. Muitos cristãos, por causa disso, imaginam que Levítico é uma espécie de manual técnico que fornecia orientação aos sacerdotes antigos sobre os detalhes da cerimônia que não são mais observadas pelo povo de Deus. Em resultado disso, o livro de Levítico é atualmente a porção menos apreciada do Pentateuco. Na realidade, porém, sua mensagem era originalmente dirigida a todos os crentes, Levíticos 1:2, e suas verdades continuam revestidas de significação primária para o povo de Deus. Aleluia! Pois o livro de Levítico constitui a primeira revelação detalhada acerca do vigoroso tema do grande livro como um todo, a saber, do modo pelo qual Deus restaura a si mesmo homens perdidos, tanto a atividade redentora de Deus como a resposta da apropriação que se espera da parte do homem. São sumariadas no versículo-chave. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Está escrito no verso 20, versículo 26. Então, aqui a gente tem uma noção, né, do que vai falar o livro de Levíticos, né? E ele continua: a fim de obter salvação e de restaurar o homem ao seu Criador, tornava-se necessário prover um meio de acesso a Deus. A primeira metade de Levíticos, capítulo 1 ao 16, assim sendo, apresenta uma série de ações religiosas que pinta o caminho através do qual Deus redime os perdidos, separando-os de seus pecados e das consequências deles. Os diversos sacrifícios, capítulo 1 ao 7, eram antecipações da morte de Cristo no Calvário, onde o impecável sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser resgatados da nossa culpa, que está em 2 Coríntios 5:21 e Marcos 10:45. Os sacerdotes levíticos, capítulo 8 a 10, portanto, prefiguravam o fiel serviço de Cristo, ao fazer reconciliações ao tocante aos pecados do povo, em Hebreus 2:17. As leis sobre higiene, capítulos 11 e 15, serviam de lembretes constantes de arrependimento e de separação das impurezas que devem caracterizar os redimidos, Lucas 13:5.
Enquanto o grande dia do culto expiatório, Levítico 16, proclamava o perdão de Deus àqueles que se humilhassem em confiante entrega ao Cristo, que ainda haveria de prover acesso ao próprio céu. Hebreus 9, 24. Porém, a salvação não consiste meramente na separação do que é errado. Envolve uma união positiva com aquilo que é correto. Por isso é que a segunda metade de Levíticos, capítulo 17 a 27, apresenta uma série de padrões práticos aos quais os homens precisam moldar-se, vivendo em santidade. Isto inclui expressões de devoção em questões cerimoniais, capítulo 17, e de adoração, capítulo 23 a 25, porém, centraliza sua atenção em questões que envolvem a conduta diária, capítulo 18 a 22. O próprio Cristo sintetizou a lei divina, Mateus 22, 37 a 40, ao falar de um amor de todo o coração a Deus e ao citar um trecho desta seção de Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico 19, 18. Assim sendo, o livro de Levítico existe primariamente como uma legislação proferida por Deus. Chamou o Senhor a Moisés e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, está no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. As duas narrativas históricas, capítulo 8, 10 e 24, 10 a 23, servem de pano de fundo para as questões legislativas e a única outra variação quanto à forma e sermão finalmente exortativo de Moisés, capítulo 26, ainda é seguida por um apêndice de leis que regulam questões que em si mesmas não são obrigatórias. Capítulo 27. Então, aqui foi uma análise falando sobre o livro de Levíticos, que eu achei muito pertinente ler. Eu acho muito bom, para mim é muito bom. Eu acredito que também você vai gostar de ter esse entendimento, né? Então, aqui também falar um pouquinho sobre o autor, né? Em mais de 50 pontos, em seus 27 capítulos, o livro de Levítico afirma compor-se da palavra de Deus, que Deus dirigiu a Moisés. O Novo Testamento igualmente introduz uma citação tirada do livro quando diz: ora, Moisés escreveu, em Romanos 10, 5. Os críticos que relegam o livro de Levítico a um milênio depois de Moisés fazem-nos expensas da integridade da evidência bíblica. As Escrituras descrevem o livro de Levítico como obra que foi transmitida a Israel logo depois que os israelitas foram adotados como povo com que Deus fez aliança, em Êxodo 19:5, que nós acabamos de ler, né? Foram-lhes dada a lei moral básica, o decálogo, Êxodo 20, que é os 10 mandamentos. E a presença de Deus vieram habitar no tabernáculo recém-construído. Êxodo 29, 43 a 40, 34. Então foi dado o livro de Levítico, segundo Deus havia prometido. Êxodo 25, 22, para servir de guia para a vida e a adoração perante ele. Sua legislação e acontecimentos relatados cobrem algumas poucas semanas vividas pelo povo, desde a construção do tabernáculo por Moisés até a partida de Israel do Monte Sinai. Menos de 2 meses mais tarde, em maio de 1445 a.C., conforme a data atribuída pela maioria dos eruditos evangélicos. Então, aqui nós vemos que Levítico é de autoria de Moisés, né? Então, feito essas leituras desses momentos, nós vamos entrar agora para a leitura propriamente dita, que começa falando dos holocaustos, né? Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: vamos deixar para amanhã esse começo de Levíticos, certo? Então amanhã a gente começa aqui. Vamos orar para que o Senhor chegue nos abençoando a cada momento das nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai querido, pela leitura da Tua Palavra. Estamos gratos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, o Deus que zela por nós em todos os momentos, os mínimos detalhes, Pai. Às vezes nós não conseguimos enxergar, Pai, esse cuidado, porque andamos tão cuidando de coisas desse mundo, Pai, que não enxergamos o Teu cuidado, Senhor Deus, mas nos dá, Senhor Deus, a sabedoria
possamos enxergar o teu cuidado, o teu amor, a tua proteção diária, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Muito obrigada por nos guardar, nos proteger. Em nome de Jesus, eu te oro, Pai, nesta manhã. Abençoa cada pessoa que vai ler a palavra juntamente comigo, ouvir, Senhor Deus. E abençoa, Pai, para que a gente possa aplicar a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Um bom dia para todos e que Deus abençoe, que possamos estar realmente voltados para a palavra de Deus. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, né? Dê um joinha e compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus possa ser disseminada de forma bem, bastante rápida, né? Quanto mais rápido você compartilhar, mais rápido alguém vai poder ler e escutar a palavra de Deus, tá bom? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.